Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pó de Pedra Podcast, edição especial Marmomac. E agora nós estamos aqui, você tem acompanhado aqui nossa programação aqui, cada hora um convidado aqui, um entrevistado, um bate-papo diferente. Você já conversou aqui, já assistiu a gente conversando com arquitetos, com decoradores, com assentadores de piso, e com várias outras frentes de exploradores minerais. E agora nós estamos aqui com uma personalidade, com um personagem extremamente relevante, respeitado no setor das rochas, que não poderia ter um sobrenome mais apropriado para trabalhar com rocha, que é o seu Francisco Rocha, da empresa Granos, que é uma empresa de excelência, uma empresa extremamente tradicional no nosso cenário aqui, e especialmente um expositor. Estamos aqui conversando com um expositor da Marmomac, que tem muito a falar com a gente, a compartilhar com a gente a visão do empreendedor, a visão do empresário, a visão do industriário da pedra, do explorador mineral. E obrigado, senhor Francisco, por aceitar o nosso convite. Eu fui lá, rapidei o senhor Francisco. Vamos lá falar com o senhor, porque todo mundo está perguntando, você já falou com o senhor Francisco? Eu falei, tem que falar com o senhor Francisco. Encontrei com ele ali, roubei o tempo dele para estar aqui com a gente. É um prazer enorme estar aqui. Eu sou um apaixonado pela pedra natural e já tenho aí 35 anos de segmento, né? Já passei por diversos processos, diversas fases, não é? E hoje realmente nós estamos vivendo um momento especial com essa virada, né, da Marmomac, onde nós tínhamos há mais de 20 anos a Vitória Stone Fair, e de uma hora para outra, agora vamos para São Paulo, vamos fazer uma coisa diferente para ver se a gente dá uma revitalizada nessa feira especialmente, e para nós foi uma surpresa muito positiva. Logo no primeiro dia tivemos um público excelente, segundo dia se repetiu e pretendemos, se Deus quiser, estar retornando a essa feira nos próximos anos. O mercado, de uma forma geral, ele está bastante positivo e comprador. Estamos vivendo uma fase otimista para a exportação, mas, como sempre, a gente gosta de ter os pés nos dois mercados. Então, é necessário, né, senhor Francisco? Como estratégia, né? Eu acho que quem abandonou o mercado interno durante um tempo, a médio e longo prazo, sentiu essa dor de dizer assim, cara, claro, tem um mercado aqui, tem uma demanda reprimida ou retraída aqui, que a gente precisa atender, precisa olhar com carinho, né? Sem dúvida. O mercado interno hoje do Brasil é um mercado importante. É um mercado que nós vemos trabalhando com força, cada vez mais se posicionando no alto padrão, não é? E nós temos um mercado vastíssimo de alto padrão no Brasil. Né? Hoje, a Granos, que foi negligenciado por muito tempo, muitos anos. Nós começamos, evidentemente, a investir forte, a Granos, né, começou a investir forte nesse mercado a partir de 2018, você vê, é muito recente. Começamos a fazer a Feira Revestir, expomos na Revestir os nossos materiais, sempre como designer, sempre como experiência de uso da pedra natural. E graças a Deus tem dado muito resultado. A gente tem conseguido se posicionar muito bem no mercado interno. A Granos é uma empresa que é verticalizada, ela tem mineração, ela tem indústria, ela faz projetos. Marmoraria também? Tem uma marmoraria, entre aspas. Nós fornecemos o que for de corte reto. Pisos, né, fachadas, corte etc. simples, né? E quando tem que fazer um banheiro, uma cozinha, uma coisa mais colagem, complexa, serviço de colagem, a gente manda para o nosso parceiro marmorista em qualquer lugar do Brasil ou do região. mundo. A gente manda o piso e manda as chapas para o parceiro local fazer um assentamento e a medição, instalação, etc. E funciona muito bem, nós fazemos isso com muita excelência já há mais de 30 anos. Seu Francisco, o mercado ele é sempre norteado por tendências, não tem jeito, não adianta a gente falar que verdade. não, porque existem ciclos de materiais, existem ciclos de aceitação, existem ciclos de especificação, e dessa forma a gente entende que a gente teve uma forte onda em algum momento no passado da produção de granito, né? Muita especificação de granito, consequente também o mármore, e a gente vive um momento muito nobre, talvez
eu poderia apelidar aqui, só por questão de apelido mesmo, não é nem para nomenclaturar, mas uma era um pouco de ouro, no sentido de que a gente realmente está assistindo um momento de valorização. O produtor, o minerador, ele está assistindo uma busca, uma trajetória que não está retroagindo esse movimento, já tem alguns anos que ele está se estabelecendo, do mercado nacional, principalmente, mas sobretudo no internacional, que a gente já estava lá, mas de ascensão dos quartzitos, dos cristais, dos mármores mais especializados, dolomíticos, materiais que há 15, 20 anos atrás a gente não tinha nem tecnologia para produzir em alta escala, e hoje a gente tem recurso, a gente tem condição de produzir e oferecer isso para o mercado com alto nível, com alta qualidade produtiva. Você acha que essa tendência vai se desdobrar em outros materiais? Isso vai acarretar, isso vai significar uma busca mineral por novas jazidas, por novas cores? Ou a gente tem muito a explorar do que está posto? E nesse sentido eu queria que você complementasse falando das pedreiras, dos materiais que estão postos na Gramos. Tá. Eu acredito que nós já estamos do começo ao fim, não é, do range de produtos que a gente pode estar explorando. Começamos lá atrás com os mármores, exatamente por conta de tecnologia, depois passamos para os granitos foram se massificando e tudo mais, lá na década de 90, depois vieram os feldspatos, né, que fizeram sucesso durante bastante tempo, e por fim vieram os quartzitos, começando pelos quartzitos digamos, não tão cristalizados, né, com menos de 90% de quartzo, e por fim agora os quartzitos mais resistentes, né, que são os quartzitos cristalinos, que flutuam aí entre 90% e 97% de quartzo, e por fim os cristalos, né, e seus assemelhados, que vão na fase de 99% de quartzo. Então nós estamos explorando toda uma cadeia de oferta da natureza, digamos assim, hoje. O que a gente tem que fazer é saber explorar bem isso que a natureza nos dá. Em termos de recurso mineral, eu entendo que nós ainda estamos arranhando. O potencial de recurso mineral muita que coisa, o Brasil, né, tem é gigantesco. Acho que nós não mexemos ainda nem com 2%, 3% do que a gente poderia estar mexendo. Eu também acho. E o que é que tem que se fazer agora? O que é que a gente tem feito nos últimos anos? São explorar as alternativas de cada material. Hoje, nós temos uma linha de 15 materiais, mas nesses 15 materiais eu faço meia dúzia de acabamentos. E tem materiais que o mercado aceita mais em um acabamento. Eu tenho material que eu não vendo 1 metro quadrado na exportação, no acabamento escovado, flameado, só vendo polido, mas no mercado interno, na contrapartida, só me compra ele no acabamento flameado escovado. E isso mostra que a gente definiu uma tendência. Nós fizemos 2 anos de revestir, explorando esse acabamento, explorando esse material, e hoje é um dos nossos campeões de venda. Qual o nome desse material, por exemplo? Chama White Alamo, ou, no caso do Brasil, Branco Álamo Navona. Boa. White Alamo Navona. Mas olha só, seu Francisco, o senhor tocou num ponto aqui, e até desculpe interromper seu raciocínio, mas eu queria explorar isso que o senhor acabou de falar. A gente viveu muitos anos também com o acabamento padrão da pedra, o polido, né? Isso. Não é isso? Isso. Tudo é polido, é polido, polido. E agora o mercado também está descobrindo as novas texturas, Isso, correto? Perfeito. E isso está abrindo muitas possibilidades. Sobrevida a muitos materiais. A exemplo do preto tradicional, preto Aracruz. Hoje você pega um preto, faz ele no acabamento escovado, ele fica maravilhoso. Você faz ele no acabamento levigado, ele fica diferente. E gera tendência e tudo mais. Então hoje você pode pegar um material que só era visto ele no acabamento polido, fazer ele 3, 4, 5 acabamentos diferentes, explorar cada mercado para cada tipo de acabamento. E o que o senhor acha, na opinião do senhor? O senhor participa disso, né? A sua empresa, existem pautas de reunião para decidir isso, né? Em cada empresa que está aqui. Mas o que você acha que mudou na cabeça do especificador? A informação chegou mais? Ele está mais ciente que tem mais opções? Ou foi a tecnologia que elevou, que desenvolveu as ferramentas, que possibilitou a gente desbravar esse novo universo de opções, de texturas? Eu acho que foi um pouco de necessidade mesmo de a gente explorar essas texturas
com tecnologia. As tecnologias vieram, nos deram essas possibilidades. Há 20 anos atrás era impossível você pensar em tratar um quartzito cristalino, não é? Com a tecnologia do fio diamantado, com a tecnologia da resina, com a tecnologia dos tratamentos, né, de ácidos, etc. Hoje, praticamente tudo é possível ser feito. Excelente o senhor falar isso, porque Então, tinha material que a gente ouvia muito falar e o mercado foi perdendo muito o tesão, né, em muitas pedras, porque tinha o tal da infiltração, né? Aquela ferrugem, aquele veio, amarelo etc. e tal. E hoje nós temos recurso técnico qualificado que para consegue tratar a grande aquilo. maioria dessas infiltrações, inclusive tratar infiltrações em alguns granitos que evoluíam na sequência. Hoje tem tecnologia para você tratar, encapsular e evitar que ela progrida lá na frente. Então, gente, nós estamos falando aqui de coisa muito séria. O setor precisou de se reinventar para estar nesse campo de batalha. Junto com os nossos grandes parceiros fornecedores, claro, principalmente no ramo de equipamentos, né? Falando basicamente do fio diamantado, de insumos. O fio diamantado revolucionou o nosso setor na pedreira e na indústria, e as resinas e os produtos químicos que estão viabilizando hoje trabalhar com materiais que no passado era impensável você explorar. Senhor Francisco, eu não vou tomar muito tempo do senhor, o senhor tem o seu stand lá para tomar conta, mas eu também quero aproveitar a sua estada conosco aqui para perguntar, o senhor é dono de uma pedreira, o senhor, quando eu falo Não, o senhor... eu não sou dono, eu sou apenas um gestor da empresa. Que seja, o senhor, eu digo o senhor na qualidade de Granos. A Granos tem uma estrutura de negócios em que a Granos tem uma pedreira lá que é uma grande vedete do mercado. E a gente fala isso com muito respeito e com muita reverência, porque a gente tem que falar a verdade. A gente não tem que ter medo de qualificar as coisas da maneira como elas são. Então, quando eu disse o senhor nesse sentido, na qualidade de Granos. Certo. Nós temos lá a pedreira do Perla. Certo. O que o senhor acredita que seja, de forma definitiva, um fenômeno que é? Porque, assim, é um tipo de consumo, é um tipo de demanda de mercado descolada do padrão do dia a dia da venda. Verdade. E o que se deve isso? O que acho que esse material tem de tão especial? Foi uma construção, né? A nossa pedreira do Perla tem 10 anos. Né? Tem alguns que têm 10, 12, 13 anos, são pedreiras que foram evoluindo ao longo do tempo. E nesse paralelo, outros produtos estavam dominando o mercado. Até mais recentemente, os últimos que estavam aí em voga são os quartzitos semicristalizados, né? De Minas, da Bahia, etc. E quando esses começaram a apresentar algum tipo de restrição de uso, entrou com tudo o quartzito cristalino da região lá nossa, lá do Ceará, que são materiais com mais de 90% de quartzo, que tem em sua granulometria, em sua textura, uma capacidade de resistência absurda, seja à absorção, seja ao arrasto, seja ao tempo, não é? E junto com isso vem com ele uma estética, e essa estética agrada a gregos e troianos, digamos assim. Nós estamos falando de um material que tem uma nuance que lembra muito mármore, ao mesmo tempo tem todas as qualidades de um produto que tem uma resistência absurda. Hoje o produto é evidentemente o mais resistente do mercado, é o quartzito cristalino, né, de pedra natural, e tem um certo volume a ser ofertado, e hoje realmente virou uma coqueluche no mundo, não é? Seja no Brasil, seja em qualquer país. A gente tem recebido clientes do mundo inteiro com interesses assim muito fortes em ter esse material no seu portfólio. Felizmente, nós temos que ter também a oportunidade de falar que nós que devemos valorizar o material. O produto natural é um produto... O Perla Santana levou 600 milhões de anos para ser formado, para você ter uma ideia. E nós apenas estamos ali pegando uma coisa que foi criação de Deus e estamos dando a ele um formato para a utilização do homem. E ele tem energia própria, ele tem valor, ele tem, não é, história para contar, ele tem
é tudo o que a gente precisa para você ter na sua casa um produto que é bom, porque ele não choca com o ambiente, você pode colocar ele em qualquer ambiente que ele vai absorver mais luz, menos luz, bota uma cor junto dele, ele fica na dele e vai casa bem com aquela cor, não Ele é? complementa muito bem o Complementa ambiente. bem o ambiente, Ele não é bem cansa, casado com tudo, ele ele não agrada todo mundo. cansa. Por isso que ele agrada gregos e troianos. Exatamente, ele não cansa o ambiente, ele não cansa o Não visual. estressa o visual. Não estressa, e tem uma qualidade técnica realmente absurda. Seu Francisco, Eu ouso dizer que ele pode ser quase um fenômeno igual ao mármore de Carrara. Estamos aí com pedreiras de 2.000, 1.500, 1.800 anos e que até hoje estão no mercado, são aceitos. e tem pedra tem lá o para seu arrancar. valor, e tem pedra lá para arrancar. Nós temos lá um volume gigantesco de área a ser explorado. Fica onde no Ceará? Fica na região de Sobral, Sobral, que é fica a lá em principal Sobral. cidade lá da região, e que tem bastante espaço para ser explorado, e a gente deve valorizar isso, não é? A gente já viu no histórico do nosso setor, um material começa a fazer muito sucesso, muita gente começa a mexer e termina de alguma forma desprestigiando o material junto ao cliente final. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o Perla Santana e seus assemelhados, todos os cristalinos da região, é um material que tem tudo para virar um novo Carrara. Um material que vai Eu durar ouso dizer, olha só. dezenas, centenas de anos, e o mercado vai continuar consumindo e vai continuar entendendo o seu valor. Eu vi um estudo, a gente tem conversado aqui, seu Francisco, com muita gente. O projeto é novo, o Pó de Pedra é novo. Eu tenho acompanhado vocês. Pô, obrigado, cara. O Bruno é um grande amigo. O grande Bruno, E o Brunão tá aí, ele tá lá, ó, tá tratando com o cliente, a gente tá aqui se desdobrando para gerar esse conteúdo bacana aqui. Ótimo, perfeito. Mas, seu Francisco, veja só, a gente tem conversado com muita gente, toda hora a gente capta uma impressão, a gente capta uma visão de negócio, e alguns estudos aí, algumas análises internacionais têm dito o seguinte: a Europa vai ficar mesmo no cenário internacional como já é, mas cada vez mais consolidado como uma referência em mármores, né? Especialmente, né, mármores e travertinos ali da Turquia e tal. Você tem a Índia, um grande produtor de granito, que às vezes por questões logísticas ou até mesmo de operacionais, internas, a gente não consegue enfim, competir, né? Em algum momento com... Pô, a Índia está ali do lado da China. Imagine você que a logística é do lado, é pertinho, a coisa é fácil de mexer, e aí beneficia e manda para os Estados Unidos. E o Brasil tem ficado... A Europa, mármore, travertino, a Ásia ali, especialmente na Índia, uma referência mundial em granito, e o Brasil, inexoravelmente, uma referência nos quartzitos, nesses materiais cristalizados. Sim. O senhor que está nessa operação há tantos anos e coordenando esse projeto da Granos, o senhor entende que isso é uma maneira palatável de entendermos a posição do Brasil no mercado internacional? O Brasil hoje, como você sabe, né, e não é segredo para ninguém, é o maior provedor de diversidade de rocha natural do mundo. A gente tem tudo aqui, né? Nenhum país do mundo, nem a Índia, nem a China, nem nenhum, tem essa diversidade, essa possibilidade que nós temos de entregar do mármore coisas ao diferentes, cristal e das cores do arco-íris. Você imagina uma cor? Tem. Você imagina uma tonalidade? Tem. Você imagina uma textura? Tem. Então, o que nós temos que fazer é ter inteligência para usar esse nosso potencial, não é? E nos posicionar adequadamente no mundo, não é? Nós somos um setor jovem, né? Eu estou falando para você que eu estou há 30 e poucos anos no setor. Lá em 92 chegaram os primeiros equipamentos italianos no Brasil para poder começar a serrar e tal. E a gente ia para os Estados Unidos vender granito. Eu compro da Itália, vou comprar do Brasil por quê? A gente era fornecedor de bloco para a Itália, de né? matéria-prima. Eu trabalhei na Granasa, pô, aquela amarelo veneziano, era a vedete do mundo naquela época. Mas por quê? Porque se extraiu o bloco aqui, vendia para a Itália, beneficiava lá, ia para a Rede, fazia o que tinha que fazer. Do mundo, né? Pois quando nós começamos a ir para os Estados Unidos na década de 90, eles diziam, não, eu vou comprar da Itália. Lá tem os melhores equipamentos, lá tem tecnologia. E quem é brasileiro para estar vendendo material aqui? E foi um aprendizado muito longo, nos primeiros 10 anos de tentativa de exportação de manufaturado. Muita gente ficou pelo caminho, mas o aprendizado ficou.
E no começo dos anos 2000, sim, a gente começou a se consolidar como um grande provedor de manufaturados, já usando o discurso que agora eu tenho a tecnologia italiana, né? É verdade. Eu tenho o TA italiano, eu tenho a política Olha, italiana e tenho a matéria-prima que o Exato. italiano compra e quer lhe vender a partir da Itália. E a Itália já não gostou muito, né? E começaram a vender os equipamentos para cá. Exato. Eu trabalhava lá em Soturno, cara, com o Aristide Fraga Filho, que era da Fundisa. Que a regra era as politrizes de 2 cabeças, semi-automática. Sim, e eu me lembro da Polimento Italiano instalando lá a primeira na região ali de 12 cabeças. Exato. A gente assistiu essa evolução, esse todo, movimento, né? É. E até mesmo, apesar de o Espírito Santo ser o polo, isso é indiscutível, porque a maior concentração de tiares estão lá, Cachoeiro, região, Serra, norte do estado. Mas hoje é muito bacana a gente ver lá o Nordeste, o Ceará, se tornando um polo cada vez mais estruturado, planejado, bem pensado e construído para fazer frente, para compor esse arranjo produtivo nacional das rochas, né, seu Francisco? Sim, sem dúvida. Isso é bom, né, porque... Só cresce, né, o setor. Exatamente, soma. Né? A gente está aí para somar e queremos cada vez mais que esse setor da rocha ele tenha uma profissionalização, ele tenha esse entendimento da necessidade de ser instagramável, de ser bem vendido, de ter a comunicação feita de forma clara e convincente para a maioria dos leigos e dos clientes que a gente tente e quer atingir. Porque no momento que a gente explica o que é a pedra natural, a origem dela, a energia dela, o quanto ela é reciclável, o quanto ela é menos poluente do que um produto industrializado. Não é que nós somos manufaturados apenas, nós pegamos o bloco, tiramos com fio, levamos para o TA. A pedra está lá. Fio. A pedra é uma matéria viva. O rejeito é a própria pó da pedra que a gente usa, né? Aí faz o polimento e entrega para o cliente. E hoje, cada vez mais, ele quer a coisa mais bruta, então você termina usando menos processo e entrega um produto de qualidade. Cada vez mais in natura para ele lá. Mas a gente precisa vender isso para o mercado. Mas é por isso... A gente conversa muito sobre sustentabilidade, que o cerâmica fala, que outros setores falam porque tem lá o seu discurso para falar. A gente precisa falar mais sobre isso. Exato. E muitas vezes nós somos encarados como um setor marginal, não é? Que não respeita regras, que não respeita... Né, o que tem que ser respeitado, e de vez em quando a gente é pego de surpresa por um ou outro evento que termina atingindo e respingando em todo o setor. Mas é muito lúcido o senhor falar isso, senhor Francisco, e é importante a gente só aproveitar o seu gancho, porque a razão de ser desse projeto aqui é justamente isso. A gente precisa democratizar o acesso à informação à pedra. A gente tem que parar de ser arrogante também, nós, e acharmos que a gente só tem que falar com a nossa bolha, porque é muito fácil, e aí eu falo isso com respeito, porque a gente dá voz aqui também a todo mundo, mas a gente falar só para o arquiteto é muito importante. O arquiteto é deveras importante para o que fazemos. Demais. Mas a gente precisa falar com a dona de casa também. Para dar a ela subsídio de argumentativo, de conhecimento de causa, de opção, apresentar a ela um leque de opções, um leque de escolhas, para ela se entender parte desse processo. É verdade. Para ela entender que ela, até mesmo para ela solicitar o arquiteto dela, o que ela quer para a obra dela. Exato. Hoje existe um grupo, né, de pessoas que se prontificam e se dedicam a ser consultor técnico no nosso segmento, exatamente para estar instruindo essa parte do processo que é o arquiteto, que no fundo ele é o nosso meio de colocar o nosso produto, né, no cliente final, pelo menos no Brasil é assim que funciona. E a gente precisa também aculturar esse arquiteto e dar para ele subsídio e segurança para que ele possa estar usando a pedra natural adequadamente, né, para que ele não tenha problema no futuro. Porque um grande problema também é você pegar uma pedra não apropriada para um determinado uso, etc., insistir em usar e depois vem um problema e generaliza esse problema como se tudo a pedra natural fosse problemática. Esses dias eu ouvi uma crítica aí, dentro desse universo de coisas que a gente vai coletando de informações. Alguém comentou comigo da seguinte forma: poxa, o cara não tinha a noção de qual massa de assentamento usar, aí usou uma totalmente equivocada. Isso. E aquilo manchou a pedra. Então, a gente precisa de dar o conteúdo, gerar informação, criar essa conexão com toda a cadeia para que a gente consiga ser bem sucedido com o que a gente faz. Bom, sem mais delongas, pessoal,
quero agradecer imensamente o seu Francisco da Granos, que gentilmente cedeu um pouquinho da participação dele na feira para a gente registrar esse conteúdo. Meu irmão, que a gente volte a ter mais outras oportunidades. Verdade. Fico muito feliz em poder contribuir com vocês. Estou acompanhando vocês aí direto e faço votos que vocês cresçam cada vez mais e contribuam para que o nosso setor cresça junto, que é isso que a gente precisa. Gente junto e unido para fazer o nosso setor cada vez melhor. Muito obrigado, senhor Francisco. E você, meu amigo, que está acompanhando esse conteúdo aqui, acabamos aqui de ter um bate-papo de alto nível aqui com o seu Francisco Rocha, ele que é o CEO lá, o diretor da Granos, um dos expositores da feira. Para fechar, fala para mim. Ô, Ricardinho Verzola! É agora que nós vamos falar aqui, Ricardinho? Boa! Vou te dar um beijo aí, aguenta aí. Seu Francisco, esse aqui é fera. Seu Francisco, impressões finais da feira. Você já deu uma palhinha no início, mas fala no final como é que você vê isso tudo. Nós viemos para cá com uma grande interrogação, né, do resultado que poderia dar essa feira para nós e para o setor como um todo, mas fomos agraciados com um bom público, não é? Gente que veio qualificada, como eu disse para alguns amigos do setor, recentemente agora vai ter a Revestir, nós vamos participar, já participamos desde 2018, mas aqui é nós. Aqui é a nossa casa, né, velho? Aqui é a nossa casa, aqui é a pedra. A gente não disputa aqui atenção com a metal, com a louça. Exatamente. Aqui nós somos nós. É a nossa casa, mulher. Nós temos uma feira. Beijão pra Flávia Milanês lá. Beijão pra todo mundo. Isso. Seu Francisco, um beijo enorme no seu coração. Amém. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu quero que a gente faça um programa, né, mais extenso pra gente falar um pouco de história, que eu sei que o senhor tem muita história pra contar. A gente vai marcar, eu quero que o senhor conheça os nossos estúdios lá em Cachoeiro também. Perfeito. E muito leve o grato nosso pela opção. beijo, nosso abraço a toda a equipe, todo o corpo corporativo lá, de pessoal da Granos e todos os assemelhados lá. Muito obrigado. Obrigado, então. Boa noite.